Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Olha, a justiça de Deus é algo que você vai descobrindo gradativamente, com o tempo, com a relação com Deus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Agora eu quero ler um outro texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é a base da nossa ceia hoje. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo, ele faz essa escrita tanto em Romanos como em Corinto. E como eu disse semana passada, a Bíblia ela tem que ser vista como um todo para que ela possa fazer sentido para nós. Isso é o chamado corpus hermenêuticos, que é o conteúdo na sua totalidade, para que a gente possa entender a vontade de Deus para nós. O primeiro texto, Paulo está falando em Romanos assim: olha, o evangelho é esse. Ainda que incomode pessoas, eu não me envergonho de anunciá-lo. Esse é o Evangelho de Cristo. E aí ele vai trazer uma expressão do Evangelho, que é o livro de Romanos, que trata de um Cristo libertador. E ele está dizendo: eu vou explicar para vocês a importância da libertação, ainda que algumas pessoas fiquem incomodadas. Eu não me envergonho disso, e nem me envergonho do Evangelho. Isso me fez lembrar, quando eu estava preparando essa palavra, me fez lembrar de 2013, quando eu estava na minha formação teológica lá na universidade, e nós tivemos uma aula de ciências da religião. Lá em ciências da religião nós estávamos estudando o fenômeno religioso e suas expressões. E no fundo nós acabamos entendendo os métodos que se tem para anunciar o Evangelho. E isso me deu muita curiosidade de entender, porque só de descrever o fenômeno, só de descrever a igreja, só de descrever o método que se é aplicado, já traz libertação. Então, a minha intenção de fazer a associação entre liberdade cristã e ceia nessa noite, não é uma intenção de denegrir pessoas, de denegrir igrejas ou instituições, apenas trazer a totalidade do conhecimento. Esse conhecimento, ele é um conhecimento muito restrito, ele é um conhecimento acadêmico, então você não vai ouvir isso em qualquer lugar. Por isso que eu tenho essa necessidade de poder trazer, essa necessidade de poder explicar o que está acontecendo e por que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muitas vezes eu me envergonho de algumas expressões do Evangelho de Cristo, mas não do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo ele é libertador. E é nesse sentido que essas expressões, essas maneiras de anunciar o Evangelho, elas acabam muitas vezes retendo a espiritualidade e a prática cristã. Nessa matéria, lá em 2013, nós entendemos uma sistemática, uma separação, uma organização, e a primeira delas é essa: é o Evangelho baseado em autoajuda. Esse Evangelho ele tem as suas características. E a gente precisa entender um pouquinho dessas características. Uma delas é que o Evangelho ele é utilitarista. O que é ser Evangelho utilitarista? Ele não se importa com o conceito. Ele não tem preocupação em explicar
justificação, santidade, salvação. Ele não tem essa preocupação de explanar nos cultos pecado e assim vai. Ele é mais utilitarista. O foco dessa expressão de evangelho está nas emoções. Então é valorizado demais as emoções e o apelo nos problemas sociais. Então a sua dificuldade, ela é um ganho. A dificuldade social, ela é um ganho para a igreja, porque a igreja, ela alimenta a esperança na prática. Então quanto mais você praticar o que a igreja ensina, mais esperança você tem. Só que essa esperança é uma esperança baseada na resolução de problemas. Então é a prática pela esperança. São ritos que vão sendo criados, que vão alimentando a ideia de uma resposta e de uma resolução de problemas. É um evangelho mais ativo, é um evangelho que faz as pessoas se prender na ação e na resolução. Antigamente, uns 10 anos, nós tínhamos igreja com culto de segunda a segunda. Quem é um pouquinho mais velho no evangelho aí lembra disso. É uma expressão de prática. Quanto mais eu estou praticando, mais alimento uma expectativa de que vai dar certo. Então esse evangelho é baseado em condutas que trazem resolução de problemas. O foco é no homem. Você vai ver que o centro de tudo é o homem. É uma mensagem bem cíclica. Quanto mais você fizer, mais você vai alcançar. Então, entra aí exemplos como campanha, entra aí exemplos como orações, né? São ritos de orações, sexta-feira da vitória e assim vai. É um evangelho que tem a prática como esperança, mas esperança de resolução, tá? Lembrando que o prejuízo que se tem nessa forma de expressar o evangelho é que você não desenvolve pessoas, não há formação de conceitos. Há um evangelho muito prático, de faz e recebe. O segundo método é o método da ajuda do alto. O primeiro método é autoajuda, o segundo método é a ajuda do alto. É mais ou menos assim: Deus mandou dizer que vai cuidar de você. E isso de tudo não é errado, tá? Não tem algo 100% errado aqui. O único problema é a clareza na ideia de cuidado. A ideia de cuidado, ela não fica clara para os participantes dessa expressão. E o cuidado é resumido em resolução de problemas. E se olharmos para a Bíblia, você vai ver que o consolo é cuidado. O consolador é uma expressão de cuidado, que Deus está cuidando de você. E muitas vezes você vai sofrer demais. E o consolador vai estar do teu lado. E isso não significa que ele não cuidou de você. Então, cuidar na Bíblia está baseado em consolo, está baseado em silêncio. Tem hora que Deus fica em silêncio. Eu tentei explicar isso na mensagem passada, como o apóstolo Paulo vai descrever Deus. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Paulo está dizendo, olha, essa ação que nós temos com Deus é uma ação de conhecer as partes de Deus. Deus vai se revelando em partes. E que o mais difícil é a parte de conhecer o Deus do silêncio. Porque aí tem muita gente que acha que Deus não ama, que Deus abandonou, que Deus é injusto, que Ele não existe, porque se Ele amasse Ele faria alguma coisa. Essa é uma das piores. Mas o texto vai dizer que isso é cuidado. Você pega a escrita de Paulo, quando Paulo vai dizer assim, Senhor, eu tenho um problema, eu tenho um espinho na carne. O que o Senhor vai fazer com esse espinho na minha carne? E Paulo ora e Deus não fala nada. Deus vai responder Paulo pela insistência. E Deus vai dizer para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava aperfeiçoando o poder dele na fraqueza de Paulo, através do silêncio. É que Deus quebrou o silêncio, mas demonstra que mesmo em silêncio é um cuidado de Deus. E o cuidado de Deus também está na resolução de alguns problemas.
resolver alguns problemas, demonstra o cuidado de Deus, mas isso não é genérico. Isso tem que deixar muito bem claro. Essa visão de ajuda do alto generaliza a intervenção divina. E eu quero demonstrar para os irmãos que nem todo mundo vai ser curado de câncer, essa é a realidade. Nem todo mundo vão ter agonias em livramento, vão ter livramentos de algumas agonias. Tem coisas que nós vamos passar e é real. Uma oração muito sincera que a gente tem que fazer agora, nesses sinais do fim do mundo aí, que a gente vê, né, é orar: Deus, tem coisas que são reais. A dor, como sinal ali de Mateus 24, a realidade, o sofrimento é real. Então não adianta algumas pessoas orarem repreendendo, que se for sinal, não vai mudar, entende? Não dá para generalizar tudo. E esse evangelho que é a ajuda do alto, ele generaliza. Uma das características dele é que o homem é o centro também, é o utilitarismo. A relação que representada de Deus é uma relação baseada no preciso. Eu preciso de Deus. Isso é um problema, tá? Porque eu preciso do meu carro. Meu carro está ali na garagem. No momento que eu não preciso mais, eu deixo o meu carro lá na garagem e fico aqui. Ele não se intromete na minha vida e eu nem na vida dele, nem na existência dele. Essa relação de precisar é utilitarista. É a relação que eu faço de Deus um amigo onde eu posso buscar as minhas necessidades. E no momento que ele me responde, eu deixo ele de lado e eu vivo a minha vida e ele vive a dele. A Bíblia não diz isso. Se você olhar lá no texto da expressão da corça, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. O texto não fala de precisar de Deus, o texto fala de ansiar, de necessidade. É diferente de precisar. A necessidade é existencial, precisar é prático, é resoluto. Eu faço e não preciso mais, eu preciso do dinheiro. Eu uso, acabou a minha relação com o dinheiro, é uma relação de utilidade. Esse evangelho também ele faz isso, porque ele generaliza essa intervenção de Deus em uma resolução, e aí ele vem com algumas frases, né? Ele é mais passivo que o primeiro, mas a gente vai ouvir muito assim: olha, Deus vai mandar lá na porta da sua casa. Não estou dizendo que Deus não manda, calma, eu estou dizendo que para todo mundo não vai ser assim. Esse evangelho vai dizer assim: eu compro e Deus que paga. E eu acredito, irmão, eu tenho fé. E aí você não planeja, mas você utiliza-se da fé para generalizar uma intervenção divina. Porque talvez isso aconteceu na vida de alguém. E nem sempre vai ser assim. Esse evangelho ele é mais místico, porque ele trata muito do diabo. Olha o diabo daqui, diabo dali, diabo de lá. É um evangelho que vai trazer uma interação com o lado místico do homem. E isso prende também, tá? Isso acaba consumindo a atenção do homem e a expectativa continua sendo alimentada agora em uma ação divina e uma passividade humana. A terceira expressão é o evangelho propriamente dito, aonde Jesus vai dizer assim: olha, no mundo tereis aflições. Note que aflições para o evangelho é uma condição de vida cristã. Aflições para o evangelho é uma condição de vida cristã. No mundo tereis aflições. Para as duas outras expressões que eu tentei explicar aqui, é matéria de culto, é material de culto. A aflição é um material que se utiliza para estruturar o culto. No evangelho não é assim. O evangelho, a esperança não está na resolução de problemas, a esperança está no arrebatamento. É por isso que Paulo vai dizer assim: alegrai-vos na esperança. E o contexto está falando da volta de Cristo. Em nenhum momento o evangelho vai colocar Deus como aquele que resolve tudo. Se você olhar a justificativa de Paulo em Romanos capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre o amor de Deus e a resolução de problemas, Paulo vai trazer ali no versículo 3 uma ideia de que, olha, a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. Olha, os problemas eles geram uma transformação no psiquismo humano.
e que é necessário. E aí no final ali, ele, um pouquinho logo abaixo, ele vai dizer assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós ainda pecadores. Paulo vai falar assim, olha, esse negócio de que Deus fica resolvendo para provar amor, olha, se Deus me ama, Ele vai resolver esse problema na minha vida. Deus não é assim. Deus não prova o seu amor em resolução de problemas. Deus provou o seu amor enviando Cristo na cruz. Este é o amor de Deus revelado. Se vai resolver ou não, isso é secundário, não é isso que me mantém na fé. Por quê? Porque na expressão do evangelho genuíno, Jesus é o centro. Não é mais o homem que é o centro. Nele você vai encontrar a independência de emoções. Você não vai para sentir, você vai porque sente. É diferente. Nas duas primeiras formas, é criado um manejo de emoção que você vai espiritualizar os recursos psíquicos, como afeto, histeria. Para algumas pessoas, culto tem que ser emotivo, senão não é culto. Vai condicionar a ideia de culto forte ou culto fraco, despedaçando o conceito de que o culto é para o Senhor, e se é fraco é porque você está prestando um culto fraco. Não é quem está cantando, quem está pregando que é fraco. É você que não está conseguindo acessar as regiões espirituais. É mais ou menos nesse sentido. Então o Evangelho vai te transformar maduro e independente de emoções. É nesse sentido que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu também não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu posso me envergonhar de algumas expressões do Evangelho, que não posso dizer se é de Cristo. Deus o sabe, mas eu me envergonho de algumas maneiras de ensinar o Evangelho. Para você que está me vendo aí, eu não sei até onde essa mensagem pode chegar. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu tive essa matéria lá na faculdade, e que eu comecei a olhar a maneira como se pode pregar o Evangelho, não é que se pode, tá? É o que está sendo pregado. Eu tinha que decidir como que eu vou ser um pastor. Eu vou ser um pastor que ministro autoajuda, coloco foco nas coisas terrenas, ou eu vou pregar um evangelho de ajuda do alto, ou eu vou pregar o evangelho. Eu decidi pregar o evangelho, e eu vou ser sincero para você, eu tenho minha consciência limpa quando eu deito, porque eu tenho anunciado o evangelho de Cristo. Você que está aí está dizendo, eu quero ser pastor um dia, e vai ter que decidir como modelar a igreja. Eu aconselho você, venha para o evangelho. Não junta muita gente, é real isso, tá? E você vai sofrer um pouquinho, não é botando medo em você não, é esclarecendo para que você possa se preparar para a vinda para este reino, tá? Até a igreja adquirir maturidade entre responsabilidade e amor, até a igreja entender que amor e responsabilidade não são separados, eles agem juntos, e a relação de cuidado, até ela amadurecer, você vai sofrer um pouquinho, mas venha, o evangelho precisa de você, Cristo precisa de você. É nessa relação que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha de falar do amor de Cristo, eu não tenho vergonha de trazer a totalidade dos assuntos, ainda que essa totalidade ela gere algumas aflições em algumas pessoas. Como eu disse no começo, a minha intenção é trazer a totalidade e não gerar problema, gerar mal-estar com alguma instituição, com alguma igreja que tem alguma forma sendo declarada aqui, porque no fundo a gente vai discutir sobre métodos e méritos, tá? Não é nada pessoal. Enquanto há métodos e méritos, há discussão teológica. O método daquilo que se faz, como se faz, aí cabe crítica, nunca pessoal. Quando entra no pessoal, aí entra uma guerra de ego, uma guerra de briga, e não é isso. A minha intenção é gerar essa compreensão do evangelho para que as pessoas tenham acesso à totalidade. É nisso que Paulo sempre se embasou. Por isso que Paulo vai estruturar as 13 epístolas do Novo Testamento. Paulo vai ser a espinha dorsal. Por quê? Porque a preocupação de Deus é que essa totalidade se chegasse às pessoas.
para que as pessoas pudessem compreender o que era judaísmo, o que é evangelho, como separar os dois, como viver uma vida cristã, o que é conduta grega, o que é conduta judaica, o que é conduta cristã, como separar a comunicação entre essas condutas, posso viver dessa maneira ou não? Essa sempre foi a preocupação do apóstolo Paulo. E Deus incumbiu ele de produzir e projetar a igreja, essa igreja do Novo Testamento. Então não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é sobre esse Evangelho que nós fazemos um link com a ceia do Senhor. É essa ceia que precisa ser descrita dentro do Evangelho de Cristo. Por isso que nós vamos para Romanos, capítulo 11, Coríntios, em capítulo 11, versículo 28, e vai dizer assim, Paulo descrevendo, ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Algo importante da gente entender aqui é que igreja nenhuma pode proibir pessoas de tomar ceia. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Eu não posso dizer fulano não bebe, ciclano não bebe. E também não posso selecionar uma escala de dizer ele não vai beber porque está em pecado. Quem sou eu para discernir isso? É por isso que a ceia, ela é uma autoanálise, é um olhar para si, é individual. Ela respeita a decisão do outro de beber ou não beber. Então, além de pastor não poder proibir ceia, ele também não pode impor ceia. O irmão faltou na ceia, eu vou chegar lá e vou falar, irmão, você faltou na ceia, toma ceia aí. O pastor não pode impor ceia. A ceia ela é pessoal. A pessoa que tem que desejar, a pessoa que tem que querer. É claro que cada caso é um caso. Talvez alguém falte na ceia por casamento, mas é de intenção para intenção. Eu tive membros na igreja que foram ter um casamento no domingo e para a família não se escandalizar, ligaram no sábado e falaram, pastor, você ministra a ceia no sábado para nós? Cada caso é um caso. Quem quer tomar a ceia, toma a ceia. Mas pastor nenhum pode impor ceia. E pastor nenhum pode retirar ceia. Por quê? O texto diz, examine o homem a si mesmo e coma. É uma análise pessoal. É nesse sentido que nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, que é o foco do nosso culto hoje, dentro desse evangelho que eu não me envergonho, independente de incomodar pessoas. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui, o apóstolo Paulo está falando dentro de um contexto que está a partir do verso 17 do capítulo 11 e vai seguir até aquele texto que nós lemos. Paulo vai chamar a atenção da igreja e vai dizer, olha, vocês estão corrompendo a ceia do Senhor. Qual que era a corrupção que havia na igreja de Corinto? A igreja de Corinto estava comendo pão e bebendo vinho, ao ponto de se embriagar. A igreja de Corinto estava fazendo uma segregação entre ricos e pobres, e quem não tinha que comer, estava nem aí, cada um fazia a sua ceia. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, esta não é a ceia de Cristo. Quem tem fome, verso 22, come em casa. Paulo é muito claro, e aí ele vem trazendo uma explicação sobre a ceia e como a ceia deve ser feita, ao ponto de chegar no versículo de examine, pois, o homem a si mesmo e beba deste cálice. Essa autoanálise, irmão, não é para você encontrar o quanto você é o máximo. Não é para você olhar e falar assim, nossa, como eu sou bom, como eu sou o máximo. Eu visito órfãos, viúvas, necessitados. Nossa, como eu sou bom. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está mandando você olhar para você. E é para o seu lado mais obscuro. E aí você vai enxergar em você algo que te torna
algo que te torna envergonhado daquilo que faz. Note que indigno no texto não é eu pequei e não vou tomar ceia. Indigno no texto é estou corrompendo a ceia do Senhor. Isso é indigno. Indigno no texto é isso aqui, ó. É comer pão e beber vinho. Indigno no texto não é aquela pessoa que brigou com a esposa antes de ir para o culto. Indigno no texto não é aquela pessoa que na semana acabou deslizando e falhando. Porque se a gente for olhar para pecado como dignidade ou não, aí ninguém é digno. Ninguém é digno. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Ainda que o Evangelho trabalhe em nós e diminua a expressão do pecado, eu passo a mentir menos, eu passo a não fazer coisas erradas como fazia, reduzir a expressão do pecado. Eu ainda não estou puro, tanto que este corpo tem que ficar na terra, este corpo tem que ser glorificado. A Bíblia vai dizer que para entrar no céu esse corpo precisa ser glorificado. Por quê? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Então quando eu olho para a minha natureza, não existe digno. Por quê? Porque se eu estiver condicionando dignidade a pecado, ninguém é digno. É por isso que João vai dizer assim, filhinhos, aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. E a verdade de Deus não está nele. João está sendo muito claro. João está dizendo, olha, todos nós falhamos, todos nós erramos. Só que quando Paulo está dizendo sobre indignidade, Paulo não está dizendo de uma condição. E o que a gente mais vê? Pessoas deixando de ir para a ceia. Porque erraram, brigaram, falharam. Ah, não vou na ceia não, porque eu não sou digno. Se você se sente digno, então você anula a cruz. Porque a cruz vem justificar você. Se você se sente digno, você não precisa de justificação. Não são atos de justiça que justificam o homem. A salvação é pela fé. O que o ato de justiça serve? Serve para apresentar o Cristo ao outro. É isso que Paulo sempre disse. Paulo vai dizer, a consagração não é para que eu alcance salvação. A consagração é para que os outros vejam Cristo em mim. É diferente. A salvação eu já tenho. Então eu vejo pessoas deixando de congregar porque eu não sou digno. Ai, estou com um sentimento ruim no coração. Eu vejo pessoas deixando de tomar da ceia porque se sentem indignas. Indignidade existe, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que tratar da ceia, tratar dos elementos da ceia, sem atribuir sentido e significado, isso é tornar indigno o corpo de Cristo. É por isso que muitas pessoas morrem, porque não levam em consideração o que o pão representa. O pão para elas é só pão, o vinho para elas é só vinho, e nada mais. Então, ser digno ou não ser digno nesse contexto de Paulo não faz referência à conduta humana. Faz referência sim ao ato de tratar a ceia. E a gente precisa tratar a ceia com responsabilidade. Em Corinto, olha como eles estavam destratando a ceia. Eles estavam desconsiderando o culto de ceia. Estavam desconsiderando. Ao ponto de um não esperar pelo outro. Além de considerar o culto de ceia, eles estavam segregando na ceia. O rico de um lado, o pobre no outro. O que eles fizeram? Tiraram o sentido do elemento e começaram a comer o elemento da maneira mais humana possível. Isso é tornar a ceia do Senhor indigna. E o engraçado é que se você deixa de tomar a ceia, João 6,53 vai dizer, aquele que não participar da ceia, não tem vida em vós mesmos. Então quando eu olho para a ceia, eu falo assim, não vou participar. Lá em João está dizendo que não participar da ceia também traz condenação. E participar da ceia indignamente também traz condenação.
Só que é esse indigno que a gente tem que clarificar no texto. É esse indigno. É um indigno que leva em consideração o vinho como centro e não o sangue que está simbolizado no vinho. E aí nós vamos ver que quando eu faço isso, eu entendo que é uma declaração universal e que a ceia se apresenta para mim ao ponto de eu enxergar que eu não me banco. É nesse sentido que a ceia me torna digno, porque eu passo a enxergar que eu não me banco, que eu sou dependente total de Deus, que Ele é o único que justifica pecados, que por mais que eu tenha atitudes boas, tenha atitudes de caridade, atos de justiça, isso não me justifica. Isso me torna um ser humano social melhor. Não me dignifica para justificação, porque na graça a salvação é pela fé. Então, nós vamos entender que pode haver aí um dilema que a pessoa vai dizer, bom, se Jesus morreu então e ele me justifica, então eu posso fazer o que quero? Se você olhar o texto, não. Não é porque você é justificado pela fé que você pode viver da maneira que quer. Paulo vai dizer, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Paulo vai dizer, olha, os salvos não são mais escravos dos seus desejos. Quando perguntaram para Paulo assim, bom, se nós estamos debaixo da graça, podemos viver da maneira que queremos? Está lá, Romanos 6, versículo 15. Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Por quê? Porque existe uma correlação que vocês têm que entender. Ele faz duas correlações. Ele vai dizer, a obediência serve à justiça, assim como o pecado serve à morte. Então não dá para você falar que nasceu de novo e viveu uma vida secular, uma vida totalmente desconectada da realidade do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo, olha, tenha cuidado, a graça ela justifica pecados, mas não hábitos de pecados. Então o que a graça veio fazer? Desligar o hábito. O cristão ele peca? Peca. O cristão falha? Falha. Mas falha como hábito e rotina? Não. Se você está falhando como hábito e rotina, você se enquadra naquele versículo que Paulo vai dizer, olha, o cão comeu do próprio vômito e a porca lavada voltou a se banhar na imundície. O cristão, ele desliza. O cristão vai contar mentira? Vai contar mentira. O cristão pode enganar? Pode enganar. Só que isso é deslize, não é rotina. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas é carne, é fraca. Vigiai e orai para não cair em tentação. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, olhando para a ceia, que aprendizagem nós temos da ceia? Se é algo que eu tenho que me analisar. E quando me analisar, que conclusão que eu tenho que chegar? Entenda isso. Quando você faz uma autoanálise, você encontra o pior de você aí dentro. É o pior. Você vai ver o quanto você maltratou seu filho, a sua esposa, ou seu vizinho. Você vai ver que você falhou em algum momento. Mas por que Paulo me faz olhar para o meu lado negro? Para você sentir vergonha e ter consciência de que se não fosse essa aliança que está sendo representada pelo pão e o vinho, você jamais alcançaria salvação. Porque ainda que você esteja aí já 6 meses sem mentir, em algum momento o seu olho vai ser mau. Em algum momento, a sua mente vai ser má. E isso não vai te justificar em nada. É nesse sentido que nós temos que entender que o evangelho verdadeiro, ele tem que propor uma formação de conceitos. Porque só o conceito muda o comportamento. Mudou um conceito, mudou um comportamento. Se eu mudo a maneira de olhar as coisas, eu mudo a minha maneira de me comportar. E isso, aplicado em engenharia social, muda uma sociedade. É por isso que
recentemente foi declarado aí, ó, na mídia, que a igreja evangélica no Brasil é o último inimigo a ser vencido para a mudança de sistema político. Porque nós somos portadores de conceitos conservadores. Então, se você tira a igreja evangélica, muda o comportamento. É por isso que Cristo vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O evangelho puro e simples, ele não se preocupa em agradar a pessoa. Aí deixa eu ver se o irmão está se sentindo bem na igreja. Você está feliz aqui na igreja, irmão? O evangelho puro e simples se preocupa em trazer conceitos, desenvolver pessoas, para que essas pessoas possam se tornar verdadeiros cristãos, maduros para lidar com a sociedade, representar o Cristo de uma maneira bem representada em amor. Tá? E aí nós vamos ver o primeiro ensinamento da ceia. A ceia não me torna digno. Primeiro ensinamento, no sentido de me remir de pecados. É o sangue de Jesus que te torna digno quando você se arrepende do pecado. Tá? A ceia não te torna digno. Ela não vem trazer remissão de pecados. Pelo contrário, a ceia vem te trazer consciência da justificação. Você cata o cálice, olha para o cálice, olha para si e fala: eu sou uma porcaria. E aí você olha para o cálice e diz: ainda bem que essa aliança existe. Você tem consciência da justificação. É isso que a ceia vem trazer. Ela não vem trazer remissão, tá? Tem gente que acha que vem trazer remissão. Se fosse assim, Judas, ele comeu da ceia. Jesus deu ceia para Judas, viu? As pessoas falam assim: não, pastor, eu não posso tomar da ceia. Sabe por quê? Porque eu não estou digno. E muitas vezes a pessoa não quer falar o que fez. Tudo bem não falar o que fez. Só que Judas tomou da ceia. E Jesus disse: aquele que põe a mão no bocado comigo é de me trair. E naquela noite Jesus ainda deu ceia para Judas. Na concepção da autoajuda e da ajuda do alto, Judas não poderia tomar ceia. Então Jesus errou em dar ceia para Judas, porque Judas está em pecado. E se nessa concepção você entender que ceia vem trazer remissão, Judas tinha que ter desistido do plano. Geraria arrependimento profundo e ele iria desistir do plano. Ceia não traz remissão, ceia traz autoconsciência. E essa autoconsciência gera vergonha. É aí o que você faz depois dessa vergonha que traz ou não remissão. Porque a vergonha vai te colocar na condição de pedir perdão. Ou não. E quando cauteriza o pecado, acabou, já é iniquidade. Iniquidade é uma elevação do pecado a um estado de permanência. E esse estado de permanência não te gera arrependimento e nem vergonha. Então você passa a se moldar ao mundo e não sente vergonha. Isso é iniquidade. E a Bíblia vai dizer que Deus vai julgar a iniquidade. Lê lá em Mateus. Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu curei no teu nome, expulsei demônio, fiz milagre. Olha, dom não salva ninguém. E aí a Bíblia vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é o conceito que anula a justificação. É quando você vive da maneira que quer e se perde para o pecado. Não é vós que pecais, porque o pecado está aí dentro da nossa condição e a gente a todo momento tem que ficar pedindo perdão. Me perdoa, Deus, eu errei. Eu falei, não deveria ter falado assim com fulano, não deveria ter criticado Beltrano. O que eu falei acabou matando a ação dele dentro da igreja. Era uma pessoa ativa, mas depois que eu falei, ela parou, né? Assim você vai tendo consciência, e essa consciência traz vergonha, e a vergonha traz mudança de comportamento. Então a ceia traz remissão? Não, a ceia traz entendimento sobre justificação. 2, a ceia me faz ter contato com o eu, esse eu interior, que eu me considero muito bom. Esse eu que eu escondo na minha vida privada, eu não mostro no público, mas na minha vida privada,
Esse eu tem um encontro comigo na ceia. É quando eu, com a imagem de perfeição, me deparo com as minhas angústias e pensamentos. É isso que a ceia vem fazer, vem te colocar na condição de caído. A ceia vem te colocar na condição de caído. A ceia do Senhor vem dizer, você não merece. E se Cristo não morre por você, você não teria salvação, por causa da sua natureza pecaminosa. A ceia vem trazer esse autoconhecimento que eu preciso voltar pedindo perdão para Cristo, me humilhando, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu tenho feito. Então é esse eu que é o privado e não o público. Você pode esconder tudo no público, mas no privado, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos a tudo. Terceiro ensinamento, a ceia deixa claro que fora dessa aliança não há salvação. A ceia do Senhor, está aqui o pão e o vinho, ela traz a ideia de salvação. Fora do Senhor não há salvação. É exclusividade mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A exclusividade de eternidade é com Cristo. Não é com Buda, não é com Allan Kardec, não é com qualquer outro líder religioso. É em Cristo. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São esses ensinamentos que mudam a vida do homem. Então eu quero deixar claro nessa noite, pegue os elementos da ceia aí, eu quero deixar claro para você que há exclusividade nessa declaração. Esses são elementos públicos. Está aqui, ó. Aqui eu peguei uma xicrinha para mostrar para vocês que a gente usa o que tem. Nós vamos dar dignidade ao pão através da memória. Eu vou dar significado ao pão através da memória. Esse pão, ele foi transfigurado na ideia de corpo. Não é que ele vira corpo. Ele é uma ideia de corpo. Por quê? Porque o pão, antes de ser pão, ele tem que ser amassado pelos homens. Tem que ser colocado numa prova de fogo, para então chegar na glória de pão. Jesus pegou o pão, porque o pão representa o que realmente ele viveu. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, Isaías vai dizer. Ele foi moído pelos nossos pecados. Isaías vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Olha o sofrimento, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então o pão, ele é símbolo do corpo, porque ele tem que ser moído pelo homem. O grão de trigo tem que cair, tem que morrer, tem que ser moído, tem que ser preparado. Tem um projeto para fazer o pão. E no final ele passa pela prova do fogo e é glorificado como pão. O vinho é a mesma coisa. O vinho, para ser vinho, tem que ser pisado pelos homens. Era assim que era antigamente. Os homens precisavam amacetar a uva para ela se tornar o suco e mais tarde o vinho pela fermentação. Então, Cristo escolhe elementos e diz: este é meu corpo e este é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Quando ele diz este é meu corpo, ele está com o pão nas mãos. Ele não está fazendo assim, ó, pegando o braço e dizendo: morde aqui meu braço, porque este é meu corpo. Ele está dizendo: este é meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, vocês estão anunciando a minha volta. Então esta é uma celebração que glorifica a volta de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós consagramos os elementos da ceia em oração. Na verdade, nós te apresentamos. Quem consagra é o Senhor. Quem abençoa é o Senhor. E dentro desta ideia de ceia que foi criada pelo Senhor, nós olhamos para os elementos e entendemos o que eles significam. Entendemos que a justificação está na aliança e não em atos de justiça. Eu quero agradecer ao Senhor pelo pão e pelo vinho, porque cada irmão meu que está ali ao vivo também tem um pão e um vinho.
Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar este pão. Assim como a Bíblia diz que o Senhor deu graças naquela noite, nós te pedimos e te damos graças nessa noite. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho, porque me traz consciência de quem eu sou. Em nome de Jesus. Amém? Pega o pão aí, o elemento pão. O pão me mostra, em análise, que ainda bem que ele veio. Que se ele não vem, irmão, ninguém é no céu não. Senhor, graças nós te damos. Comamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semelhantemente, depois de comer do pão, a Bíblia diz que ele pega o cálice. E ele deu graças. E disse: esse é meu sangue, é o sangue da nova aliança. A aliança antiga era a lei, a nova aliança é a graça, favor imerecido. Vocês não merecem, mas eu vim para isso. Eu consagro, Senhor, ou peço ao Senhor que consagre este elemento para que o seu nome possa ser glorificado. Quando eu olho para o vinho, eu tenho vergonha de quem eu sou. E essa vergonha me traz constrangimento. O teu Espírito trabalha na vergonha, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. E quando nós nos deparamos com esse convencimento, nós ficamos constrangidos. Constrangidos daquilo que nos tornamos ou daquilo que fizemos. Eu te peço perdão, te peço que o Senhor possa me ajudar nas minhas fraquezas e que sim, obrigado mais uma vez por essa aliança. Obrigado porque essa aliança me coloca em contato com o meu eu caído. Ainda que eu me sinta bom, essa aliança diz: você não é bom e que sem ela você jamais seria salvo. Graças nós te damos. Tomamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estão online aí. Peço para o Tiago para cortar. Tiago e Danilo, corta o vídeo alguns pontos aí para não entrar esses avisos.